O que eu vou falar agora é direcionado especialmente para os eleitores de Lula. Se você não é, envie então esse vídeo para algum conhecido seu que seja. Na data de hoje, 16 de março, ocorre a divulgação por parte da Receita Federal dos prazos e das regras para a declaração de Imposto de Renda 2026, que é referente ao ano de 2025, e tem um segredinho que Lula andou escondendo de todo mundo esse tempo todo. Para muitas pessoas isso é óbvio, mas certamente não é para aqueles que acreditaram que Lula não indicaria amigos à Suprema Corte para lhe prestarem favores pessoais, que acreditaram que ele conseguiria reduzir os preços dos alimentos, principalmente da carne, para aqueles que acreditaram que não haveria sigilo no governo petista. Lá em 2022, ainda enquanto candidato, Lula prometia que a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 seria uma promessa cumprida ainda em 2023, mesmo sabendo que isso é algo que não depende só do Executivo, isso depende da aprovação do Congresso Nacional. Para quem duvida que a promessa tinha esse prazo, aqui está uma matéria do site do próprio PT no dia 7 de novembro de 2022, ou seja, quando Lula já havia sido eleito, mas ainda não havia tomado posse, dizendo que essa era uma medida que seria implementada em 2023. A partir de 2023, no entanto, a promessa mudou e Lula passou a dizer que essa isenção seria aprovada até o final do seu mandato, ou seja, final de 2026. No fim das contas, o governo Lula só enviou ao Congresso Nacional o projeto contendo essa proposta em março de 2025. Alguns meses depois, essa aprovação ocorreu e o texto foi sancionado por Lula em novembro do ano passado. Só que mesmo antes de ter enviado o projeto ao Legislativo, ou seja, mesmo quando ainda não existia nenhum documento formalizando essa proposta, o governo Lula já investia pesado em propagandas na internet e na televisão sobre esse tema. Só em 2025, a título de curiosidade, foi destinado quase R$1 bilhão de dinheiro público para a propaganda oficial do governo federal, e uma fração significativa desse valor foi dedicado a essa história de isenção de IR, que até o mês de novembro não passava de uma promessa. Enfim, o fato é que o projeto foi sancionado em novembro de 2025 e, por consequência disso, as regras estabelecidas por ele passaram a vigorar apenas no início de 2026. Só que tem mais um detalhe que, como eu falei anteriormente, para muitas pessoas é óbvio, mas para quem acreditou em Lula, provavelmente não é. E o governo petista não fez questão nenhuma de esclarecer isso em nenhum momento. Quem tem uma renda de até R$5.000 por mês não vai deixar de pagar imposto de renda agora em 2026. Por mais que Lula tenha prometido para você que não pagaria mais imposto de renda a partir daquele momento, o fato é que as novas regras aprovadas entraram em vigor em janeiro de 2026, só que para a renda que é contabilizada a partir dessa data, que é o que você vai declarar lá em 2027. O imposto que você declara agora é referente ao ano base de 2025, quando ainda vigoravam as regras anteriores. E se você duvida do que eu estou falando, veja então a própria Globo noticiando isso nessa segunda. Tradicionalmente, como aconteceu ano passado, foi exatamente nesse períodozinho de maio, meados de maio, que a Receita Federal divulgou, o prazo das novas regras para o envio da declaração de imposto de renda. Então, a expectativa é que seja divulgado hoje. Bom, essa declaração ela é referente aos rendimentos recebidos ao longo de 2025 e, sim, a entrega é obrigatória para contribuintes que tiverem rendimento acima do limite definido pela Receita Federal. E só para a gente fechar aqui, uma das principais dúvidas, do contribuinte para este ano é o seguinte: bom, envolve a nova taxa de isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Porém, apesar da medida ter entrado em vigor em 1º de janeiro e já ter começado a impactar os salários de fevereiro, a mudança não terá efeito na declaração entregue agora, em 2026. Isso porque o documento entregue neste ano é referente aos rendimentos obtidos em 2025. Logo, a nova faixa de isenção só terá um impacto prático na declaração equivalente apresentada em 2027. E sabe qual é a parte mais irônica dessa história? Aquele orçamento quase bilionário de propaganda oficial
teoricamente, serviria para que o governo informasse a população a respeito de tudo que é necessário. Teoricamente, isso não serviria para promover o governante, ao contrário do que acontece na prática, pois é uma obrigação do Estado ser transparente quanto às suas ações e comunicar de forma clara aquilo que é de interesse do cidadão. Agora eu pergunto, em algum momento, dentre todas essas propagandas oficiais que foram feitas pelo governo Lula até aqui, esse esclarecimento foi feito para você? Em algum momento você viu o governo Lula mencionando que a isenção só será aplicada na prática em 2027? Segundo matéria publicada neste domingo pela coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, tem sido cada vez mais frequentes nos bastidores as reclamações de Lula quanto ao impacto que a relação de Alexandre de Moraes com o escândalo do Masters está tendo na imagem do seu governo. De acordo com o brevíssimo texto da matéria, Lula alega que os rolos em que o ministro está metido estão respingando nele, mas que ele não tem nada a ver com os contratos e os contatos de Moraes e família. Agora, por que eu estou trazendo essa fofoca da imprensa? Porque isso aqui é mais um sinal de que parece estar correta a teoria de que Lula agora quer descartar Alexandre de Moraes, assim como já está fazendo com Toffoli. Depois de já ter usado ambos para atender aos seus interesses, agora o petista quer desvincular a sua imagem da imagem desses ministros, tendo em vista que ambos estão envolvidos até o pescoço com o escândalo de Daniel Vorcaro. Eu venho comentando sobre isso desde que a Polícia Federal entregou aquele relatório sobre Toffoli ao presidente do STF. Você deve se lembrar de eu ter falado nisso em um vídeo naquela época, que foi o que levou à realização daquela reunião privada entre os ministros, onde foi decidido que Toffoli faria de conta que estava pedindo para deixar a relatoria do caso. Este relatório, segundo foi noticiado, teria sido coordenado e levado pelo próprio diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que é o cara colocado por Lula na chefia da corporação, justamente para fazer uso dela em seu favor. Logo que o relatório sobre Toffoli foi entregue, saiu a notícia de que Andrei Rodrigues já estaria preparando uma segunda fase, um segundo relatório, dessa vez sobre Alexandre de Moraes. Se isso se confirmar, ou seja, se esse relatório realmente for entregue ao presidente do STF e, principalmente, se vazar também à imprensa, como aconteceu com o de Toffoli, isso será a prova definitiva de que Lula rompeu com Moraes e que agora quer descartá-lo o quanto antes. E aí, qual é o seu palpite? Me conta aqui nos comentários.